Hora de conversar com Mônica Bergamo. A gente vai voltar a falar sobre a pendenga entre Xandão e Elon Musk, ou Elon Musk e STF, porque no final das contas é o Supremo que está agindo ali. Ô Mônica, tudo isso poderia ser resolvido, e eu entendo as reclamações, tá? De o ministro entregar uma intimação judicial via Twitter, é um negócio altamente heterodoxo, pode não ter validade legal nenhuma, dá pra entender tudo isso. Mas toda essa questão poderia ser resolvida se o Twitter simplesmente indicasse um representante aqui no Brasil, um CPF, um CNPJ. Isso pode acontecer, Mônica? Primeiro, Megali, eu quero que você veja se o Twitter tá no ar, né? Porque o slogan no Brasil já não é mais 20 minutos, tudo pode mudar, é 20 segundos, tudo pode mudar. Daí eu fico aflita aqui, que eu tô há 20 segundos sem ver as redes para poder entrar no ar. Daí eu falo, vai que caiu na hora que eu entrar, né? Mas enfim, tá aqui, tá funcionando, tá funcionando. Isso aí. Bom, primeiro só para falar aqui um detalhe, ô Megali, essa intimação, tá aí, né? Essa intimação, ela não foi feita apenas pelo Twitter, ela foi feita também pelo Twitter, mas uma intimação foi entregue ao escritório Pinheiro Neto, que é que advoga para a empresa X no Brasil, né? E uma advogada deu ok, deu recebido lá, foi recebida e não foi respondida. Então não é que foi só pelo Twitter, né? Senão também fica parecendo maluquice total. Então, enfim, teve essa intimação. Agora, nessa manhã a gente acordou aí com uma série de rumores, dando como certo que o ministro Alexandre de Moraes já assinou a ordem para a retirada do X do ar, né, do ex-Twitter. Ele negou hoje cedo que tenha já feito alguma coisa, que não significa que ele não tenha feito, nem que ele não faça nos próximos minutos ou segundos. Mas, Megali, havia ainda, nessa manhã, uma expectativa sobre a possibilidade do Elon Musk, apesar de ontem ter postado no X que estava apenas esperando a suspensão da rede, apesar disso, havia a expectativa dele indicar finalmente um representante no Brasil. Na postagem, se a gente lê direitinho, com bastante cuidado, o X afirma que não cumpriu ordens ilegais do ministro de censurar o que eles dizem que são os próprios opositores do Alexandre nas redes, né, que não vai cumpri-las porque elas violam as leis brasileiras, porque elas são feitas de forma secreta. Mas não passou despercebido, especialmente no Supremo, que a empresa se referiu a essas ordens para tirar os perfis do ar e não há determinação de que haja indicação de um representante, porque isso é o básico do básico para uma empresa que queira atuar no Brasil, né? Não existe dentro das regras a possibilidade de uma empresa atuar sem um representante que responda por ela no país. Isso está na lei. Então, do lado do Musk, eu apurei que o assunto não está simplesmente encerrado, reuniões seguem ocorrendo, inclusive com advogados e conselheiros, vamos dizer assim, que eles têm aqui no Brasil, ou ligados ao Brasil. E o que eu ouvi de argumentos ou de explicações do lado deles, que a questão não era nem de desobedecer essa regra, que mesmo depois que eles anunciaram o fechamento do escritório no Brasil, o X sondou executivos para assumirem essa representação. A questão é que se criou uma situação, Megali, em que ninguém quer ir para essa guilhotina, porque ninguém aceita ser representante do X nesse contexto, nessas condições, para ficar entre o Alexandre de Moraes e o Supremo e o Elon Musk, porque, vamos combinar, né, o Megali é uma fria gigantesca, né, o ministro não dá o menor sinal de que vai recuar das decisões para que o X retire perfis que ele entende que são criminosos do ar. O Elon Musk reafirmou que não vai obedecer a essas determinações. Então, a pessoa que assume essa representação, assume para ser presa, né? Porque ela teria que ficar o tempo todo comunicando para o Supremo que as ordens não vão ser cumpridas. E o ministro, o Alexandre de Moraes, já disse que se isso ocorrer, ele mandaria prender o representante do X. Então, chegou-se a esse impasse com poucos negociadores, né, entre o X e o Supremo para fazer esse meio de campo. Os advogados formais não têm feito esse meio de campo e esse diálogo, eles simplesmente não estão respondendo a essas intimações, porque o Elon Musk não quer responder e eles, portanto, então não respondem. Agora, que o ministro vai tirar o X do ar, isso é tido como absolutamente certo dentro do Supremo, porque o desgaste de deixar uma empresa descumprir a lei descaradamente no Brasil seria imensamente maior do que vai ser o desgaste de tirar o X do ar, né? Então, a corte não tem outra opção a não ser retirar, de fato, do ar o ex-Twitter. Mas é uma queda de braço que a gente tem que contextualizar um pouco, né, Megali? É uma queda de braço que ocorre não apenas no Brasil,
mas no mundo todo essas plataformas, esses donos dessas plataformas, tentando se sobrepor às regras locais, né, argumentando que estão defendendo liberdades, direitos, que não podem fazer mediação de conteúdo, que isso é a liberdade das pessoas. A gente viu o fundador do Telegram ser preso há alguns dias na França, foi solto sob fiança aí de 5 milhões de euros, não pode mais sair da França. Ele está lá respondendo a diversas ações, porque se recusava a fazer a mediação nas redes, se recusava a dar documentos para as autoridades, e o presidente francês deu uma declaração, porque foi uma prisão polêmica também, dizendo que a França tem lei, e lei precisa ser cumprida. Há uma investigação judicial, se o juiz determina que ele vai preso, ele vai preso. Então, essa é uma queda de braço que não se limita ao Brasil, e agora vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Mesmo com o X suspenso, eventualmente, essa discussão vai continuar, né? Nada impede que, mais para frente, o X indique um representante, alguém top, e aí as operações retornem e siga a discussão se vai ou não retirar perfis considerados criminosos do ar. Mônica, lembra do Mark Zuckerberg numa audiência do Senado em que ele pediu desculpas às famílias de crianças que cometeram suicídio depois que elas acabaram sendo levadas a compartilhar fotos com predadores sexuais, com pedófilos, um negócio absurdo, assim, um negócio que estava circulando com facilidade nas redes do Zuckerberg, e aí o Zuckerberg foi ser ouvido nessa audiência, e um senador, eu não me lembro quem era, mas... É bem recente isso, Foi coisa de um ano, talvez. Um senador ali foi muito sagaz e falou, você gostaria de pedir desculpas para esses pais aqui, de crianças que se mataram? Como é que ele ia fazer? Não gostaria não, dane-se, banana para vocês. Ali, ele não estava nas redes sociais, ali ele não estava no mundo virtual. Não estava escondido atrás de escudo virtual nenhum. Era olho no olho. E ele foi lá e pediu desculpas. Né, para você ver que a diferença, né, do mundo real, do mundo físico, presencial, daquilo que acontece no mundo virtual, que a gente vai permitindo, a gente fica com uma permissividade muito grande, achando que aquilo é um faroeste, né, um território a ser desbravado, sem leis, mas que tem consequências. E leis estão aí para ser aplicadas. As nossas leis são mais severas do que as dos Estados Unidos. Foi em janeiro desse ano, e o senador é Josh Hawley. Para mim fazia mais tempo, olha 31 só. de janeiro desse ano. 31 de janeiro ele foi lá e pediu desculpas, foi uma cena forte. Nós temos leis. Mas, enfim, o que mais me incomoda nessa discussão é o endeusamento. Aquela coisa do cara levantar uma bandeira, Elon Musk, venha nos salvar. E a nossa liberdade. Cara, que liberdade? Que mané liberdade? Esse cara mandou tirar do ar perfis que criticaram ele, que fizeram matéria sobre ele. Mandou tirar do ar perfis por ordem do governo indiano, com que ele não tem problemas ideológicos. Com o nosso governo ele tem. E aí ele vai lá e arma essa confusão toda, mas ele não é um defensor intransigente da liberdade de expressão, cara. Não caiam nessa. Esse cara não é um herói. Você já viu a foto dele na China fazendo negócio, abraçando o presidente da China? E lá o Twitter não cresce, né? Lá o Twitter não vinga, né? Não tem lá. Não tem. E ele faz negócio com a China. Imagina que não vai fazer negócio com a China. A Tesla sem a China não existe. Sem o dinheiro da China não tem Tesla, não tem SpaceX. Aí tudo bem, né? Então aí pode. Aí beleza, uma ditadura, um partido único, aí tá tudo certo. Aí é nóis. O mais curioso, né, Megali, é que essa teimosia dele, vamos dizer, essa afronta dele, não é uma teimosia, essa afronta dele ao sistema judiciário do Brasil, o Elon Musk e o Twitter não podem substituir o sistema judicial. É óbvio que a gente vive numa democracia, os juízes que estão nos seus cargos, eles prestaram concurso, eles foram indicados por presidentes eleitos. Apesar de ter sido o Temer que indicou o Alexandre de Moraes, o Temer foi eleito vice-presidente com voto popular, assumiu dentro das regras o cargo dele e indicou. Então, ele tem uma plena legitimidade para tomar decisões. Claro que você pode contestar, você pode achar muitas das decisões do Alexandre de Moraes equivocadas, né? E ele tem sido muito criticado. Eu me recordo que quando eu fui tentar entrevistar o Lula, quando o Lula estava preso, o ministro Luiz Fux censurou a Folha de São Paulo, me censurou. Eu fiquei revoltado, eu chorei por dias, Megali. Mas nunca jamais passou na nossa mente descumprir a decisão, entende? Não existe essa possibilidade, porque aí você não vai mais ter país,
praticamente, né? Então a gente vive numa democracia, a gente pode ter juiz autoritário, perfil autoritário, promotor autoritário, advogado, que é isso e aquilo, mas está todo mundo jogando dentro das regras que a democracia estabeleceu. Inclusive o Alexandre de Moraes. Ele Aliás, tem legitimidade para decidir o que ele decide. Ele tem essa legitimidade. Ele está no cargo, ele está legitimamente no cargo. Nós não estamos vivendo aqui não é que uma ditadura veio, fechou o Supremo e botou quem queria no lugar. Isso não aconteceu. Então, tem que ser cumprida a ordem. Tem que ser cumprida. Mônica, não tem outra alternativa. A Folha está sob censura agora. O jornal que está sob censura agora. A Folha quer entrevistar o Felipe Martins, o ex-assessor para assuntos internacionais do Jair Bolsonaro, que foi solto recentemente. É uma prisão bastante controversa do Felipe Martins. Aqui não vai uma simpatia pessoal por ele, não, mas a prisão dele foi bastante controversa. E o Xandão disse que a Folha não pode entrevistar o Felipe Martins. Tá errado. Eu também acho. Eu chamo isso de censura. Então aqui não tem time Xandão. A gente defende aqui ações. A gente não defende ou ataca pessoas. Xandão pode estar errado. Para mim, ele está errado nesse caso do Felipe Martins. Do começo ao fim. De 0 a 100. Mas no caso do Elon Musk, ele está mais certo do que está errado. Não, o Elon Musk está errado. A Folha está certa e o Elon Musk está errado. Vamos, assim, tirar a perspectiva do Alexandre e vamos colocar aqui na nossa. A Folha está certa porque a Folha está certa em tentar entrevistar todo mundo. A Folha também não tá certa sempre, não. Tem direito a... Também não é assim. Vou chamar vocês de corporativistas. Também não é assim, não. Peraí. Não, nesse caso tá. Nesse caso específico, claro. No caso específico, a Folha está completamente coberta de razão, porque ela é um veículo de jornalismo tentando fazer jornalismo, né? E no caso do Elon Musk, ele é uma plataforma se negando a cumprir ordens judiciais, gente. Se negando a seguir a lei. É uma coisa tão absurda que alguém concorde com isso, né? Que, enfim, e o mais curioso é que justamente essa direita, assim, das redes, vai ser a maior prejudicada, né, Megali? Porque o Twitter é um grande instrumento de comunicação da direita brasileira. Basta ver quantos seguidores tem aí os deputados mais extremistas, né? Como ficaremos sem as caixas altas da Mônica Bergamo? Não. Sem os furos da Mônica, como viveremos? Eu tô super chateada, eu adoro o Twitter, também. Especialmente não para me comunicar, mas porque, por exemplo, você pega o Twitter, você fala assim, o Putin deu uma entrevista. Você vai lá, Putin deu uma entrevista, tá, RT russa, que é tida como uma empresa de propaganda do governo russo, mas tá lá o discurso do Putin. Aí você vai na BBC, aí você vai na CNN, na Al Jazeera. Eu assisti os presos palestinos sendo soltos em troca de reféns israelenses ao vivo pela Al Jazeera no Twitter. Então, o Twitter é uma fonte de informação muito importante. Então, é lamentável que por uma afronta do seu dono, né, a um magistrado brasileiro, a gente vai ficar sem o Twitter, mas vai. Vamos sobreviver, Megali, vamos. Não sei. A gente é da época em que, não sei. Quando tentavam descumprir decisão judicial, vocês lembram do Renan Calheiros, em 2016? Quando ele era presidente do Senado, ele se escondeu de um agente que foi lá levar uma notificação para ele. Teve isso, foi em 2016, gente. Eu nunca vou esquecer. Mas acabou... Não, ele cumpriu. Acabaram derrubando e tudo, acabou sendo cumprida, não tinha como não, né? Não tinha como não. Mas Mônica! A tentativa de burlar era essa na época. Era. Né? Tamo velho, hein? É burlar o raiz, né?